há a questão da reconstituição histórica, que eu acho importante, né, a gente destacar. Vamos Você nessa. pode... Senão o Garro falar aqui não para. Mas a gente gosta. Reinaldo, até me antecipei, mas vou rodar de novo, porque aí a gente pega o contexto, muita gente chegando agora, né? Aquela primeira transmissão Deixa só... contextualiza antes, vai lá. Isso, veja só. Isso é importante porque uma das teses que os golpistas ou os defensores do Bolsonaro, defensores que eu digo não os advogados, os bolsonaristas e tal, uma das teses é que não havia organização, eles vivem dizendo isso, né? Eles desenvolveram até a tese do crime impossível, né? Como é que pode? Não é assim, estava tudo muito desarticulado. Primeiro, não é verdade, né? Se não conseguir, é outra coisa, né? Mas o procurador, o que ele faz de maneira magistral, né, e correta é lembrar, olha aqui, o golpe que vocês tentaram dar, ele não nasceu depois da derrota do presidente Lula. Da derrota, da vitória do presidente Lula, desculpe. O golpe não nasceu depois disso, a tentativa. Né? Ele é anterior. Aí ele volta, por exemplo, para 2021, a live que Bolsonaro faz, inclusive tornando público uma investigação que estava no TSE de invasão do sistema, que nada tinha a ver com a eleição, né? Quando então Bolsonaro põe em dúvida todo o sistema, né? Manifestações outras de Bolsonaro convocando a população, seus seguidores, contra os tribunais. Então, fica claro, existe uma trajetória que leva à tentativa de golpe, né? Deixando claro que ele não, ao fazer a imputação penal, né, ele não usa essa questão histórica. O que ele faz é usar a questão histórica para que se deslinde a natureza do crime que foi cometido posteriormente. Ele não foi um crime, se me permite a palavra, incidental, acidental, não doloso, apenas culposo. Quando eu vi, eu estava ali num troço que pode ser golpe de Estado. Não. Isso tudo tinha uma arquitetura clara, causalidades, antecedentes, né? Então, isso está posto ali, e nesse sentido, há alguns vídeos, minha gloriosa equipe de produção no rádio tinha separado esses vídeos, eu usei na rádio, mas é importante usar aqui também, não tem problema, né? A Band, inclusive, está no UOL. Né? Tem o vídeo de Bolsonaro citado pelo procurador explicitamente, transcrito, conteúdo transcrito, né, de Bolsonaro no dia 5 de julho de 2022, numa reunião ministerial ampliada que estava no computador do Mauro Cid, em que ele, Bolsonaro, diz por que é preciso impedir a realização de eleição. Ele pede providências a cada um dos seus ministros nas suas respectivas áreas que tomem as devidas medidas para impedir a realização da eleição. Então, essa ideia de, não, foi só uma ideia qualquer. Não, presidentes da República, isso fica claro na decisão, na denúncia do Gonê, presidentes da República não têm ideias assim. Presidentes da República, com o poder que eles têm, quando eles decidem que pode dar um golpe, na verdade, eles já estão articulando o golpe. Porque, insista-se, o tipo penal fala em tentativa de golpe, tentativa de rompimento do Estado de Direito. Né? E aí cumpre que a gente lembre. Então, aí sim, o que Bolsonaro falou nessa reunião do dia 5, que é esse primeiro vídeo que a gente tem aí, que vale a pena colocar de novo. Vamos ver. Roda aí, pessoal. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil.
Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Tá aí. Alguma coisa antes. E a coisa antes era tentar impedir. E ele evidencia isso. Nós precisamos impedir, nós precisamos de elementos para isso, para impedir a realização da eleição, porque ele diz, depois fica mais difícil. Depois pode correr sangue. Então, isso a gente faz antes. Né? Ah, mas foi uma coisa que ele falou assim, o objetivo da reunião era outro. Bom, tem um outro dado citado, tem um outro momento citado na denúncia do Gonê, que envolve o general Augusto Heleno, que era nada menos do que o chefe do gabinete da segurança institucional. Eu sei que fica parecendo uma piada, né? Que o chefe do gabinete da segurança institucional diga nessa mesma reunião, né? E até falou antes do presidente, essa fala do então presidente, essa fala dele é uma fala meio conclusiva, né? Bom, então a síntese dessa reunião é essa. Nós temos o Augusto Heleno. Augusto Heleno, que se manifesta nesses termos aí. Ouçam, vejam, né? Fala, Augusto Heleno, vai. Vamos ver o que diz o Augusto Heleno. Ah, só fala não, né, Reinaldo? Ele também usa as mãos. Vamos ver como. Foi isso. Opa. Então, não tem ouvido? Se tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Agir contra determinadas instituições e agir contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Né? Então, e nós sabemos que houve planos, objetivos, né, para... Aí não estou vinculando ao general Augusto Heleno, estou tratando da trama sórdida, para matar pessoas. Né? Havia, né, o plano para matar Lula, matar Alckmin, matar Alexandre, né? Punhal verde e amarelo. Estão ali as conversas, o Alexandre estava no alvo, pronto para ser sequestrado, não foi, porque afinal de contas a cúpula das Forças Armadas não aceitou participar do golpe. Né? Então, insisto, e procurador chama atenção para isso, você tem uma trajetória, né, que leva às tentativas de novembro e dezembro e depois ao último suspiro do esforço golpista, que foi 8 de janeiro, tentando provocar o caos para ver se a isso se sucedia uma intervenção militar que, na prática, impedisse o presidente Lula de governar. Né? Ah, mas isso não tinha comando. Não, o que fica claro na denúncia, e já estava claro no inquérito concluído pela Polícia Federal, é que isso tinha comando. Né? Isso, de forma muito grave, muito séria, chegou às Forças Armadas, mobilizou gente das Forças Armadas e mobilizou aquele que era, afinal de contas, né, o número 2 das Forças Armadas, que é o ministro da Defesa, porque o número 1 é o presidente da República, que é o comandante. Né? Depois é o ministro da Defesa, que tem o comando das 3 forças. E o ministro da Defesa, à época, era o Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio Nogueira, que já havia sido comandante do Exército. Né?
E que nessa mesma reunião, em vídeo, que eu mandei aí, se estiver pronto para usar, vamos usar, o Sérgio Nogueira, articulação militar, né? Ele diz claramente, senhor presidente, eu estou em contato com as forças. Eu estou tomando as providências. Eu estou fazendo aqui a minha parte. Né? Para quê? Para que o senhor continue presidente. Então, ainda que não se tivesse tudo aquilo, insisto, é por isso que a reconstituição histórica é importante, ainda que não tivesse tudo aquilo que estamos cansados de saber, que ficou evidente, minuta de golpe, tentativa de assassinato, de sequestro, né? Tem um ambiente que se instalou e que, na verdade, até antecede esses dados. Esse dado é importante porque é uma reunião ministerial. Está todo mundo ali. Mas desde quando o Bolsonaro hostilizava... Aliás, o procurador lembra isso. Desde quando ele está hostilizando o STF? E coloca o STF como um adversário do Executivo? Desde o primeiro momento. Né? E eu lembro aqui, Eduardo Bolsonaro, antes da eleição de 2018, especulou sobre a possível prisão de Gilmar Mendes e perguntou, quem é que vai reclamar? Se a gente fechar o Supremo, quem é que vai pedir para abrir? Hã? Agora, vale colocar o Sérgio Nogueira aí, se o vídeo estiver no ponto, porque o Sérgio Nogueira era o ministro da Defesa. E ele está falando, eu estou na articulação com os militares. Ele só não foi bem sucedido. Ou foi parcialmente, porque o Almir Garnier, comandante da Marinha, falou, deixa comigo, eu topo. Hã? Felizmente, o do Exército e o da Aeronáutica não toparam. Né? Tá aí o do Sérgio Nogueira? Tá, vamos ver. Presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reeleger. Esse é o desejo de todos nós. Essa fala é especialmente interessante porque ela tem aquela circularidade, a devida vênia, né? Ela tem a circularidade da estupidez, não é? Porque ele tenta mentir para si mesmo, né? Ou mentir para os outros. Que isso é uma coisa que até não estou chamando de bandido, porque quando eu quero chamar, eu chamo. Mas não estou chamando. Mas mesmo entre a bandidagem, os bandidos gostam de afetar uma certa ética, né? Não, né? A gente gosta de parecer que a gente está fazendo tudo em nome do bem, não é isso? Então, presidente, eu estou falando com os comandantes militares para garantir a transparência, a segurança das urnas. Como se isso fosse tarefa dos militares. Nós temos um tribunal. Né? Eles integravam como representante de uma área da sociedade uma comissão. Eles não tinham absolutamente nada contra as urnas, nunca conseguiram demonstrar. Era tudo mentira. Mesmo depois da eleição, não tardaram a dar o relatório, dizendo que não tem nada contra as urnas. Então, presidente, nós estamos aqui para dar transparência, para dar segurança. Estou falando com os chefes militares com o objetivo de reelegê-lo. Então, assim, o que eu chamo da circularidade da estupidez. Só pode haver transparência e segurança nas urnas se o senhor for reeleito. Não é? Então, na verdade, na cabeça deles, é a consequência que altera a causa. E não é a causa que faz a consequência. Não é? Ora, havendo fraude, se houvesse fraude, a fraude eu não sei que resultado teria, enfim, não. Vamos pegar pelas consequências. O senhor tem que ser reeleito.
Se o senhor não for reeleito, obviamente é um sinal de que então houve fraude. Logo, aquilo que eles diziam que estavam fazendo, que nós temos, os nossos especialistas, porque apareceram, né? Os especialistas encontrados ali pela turma do golpe, né? Eles estão vendo tudo. Não estavam vendo nada. O que eles queriam era arrumar falsos argumentos, né, para tentar, né, enfim, impedir o processo democrático, para tentar impedir aí ainda a própria realização da eleição, né? Então, esse golpe, na verdade, ele não tentou apenas mudar o resultado das urnas depois de o resultado estar lá. Eles tentaram impedir o próprio processo eleitoral. Mas nós vamos para o comercial, que nós temos mais coisa daqui a pouco. Daqui a pouco o Reinaldo continua a análise e vamos trazer novos trechos da delação de Mauro Cid. A colunista Letícia Casado trouxe a informação de que Bolsonaro alterou o documento para determinar a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Depoimento do Mauro Cid. A gente traz esse e outros destaques da denúncia contra Jair Bolsonaro e outras tantas pessoas acusadas de planejar um golpe aqui no Brasil, depois do intervalo. Até já. O Reinaldo, engraçado que eu tô lendo aqui o chat, né? E alguns bolsonaristas perguntam: cadê as provas? Querem mais provas do que ir? Cadê as provas, né? Tá faltando o quê? Bom, não posso dizer nada a eles que não seja. Parem de ficar. Saiam dessas bolhas de Zap, de Twitter e o Diabo 4, vão ler o inquérito da PF. Só que é mais de 800 páginas. Vocês são preguiçosos, né? Vocês gostam de ficar fazendo meme, de ficar berrando e não sei o quê. Vocês têm uma certa incompatibilidade com a leitura, né? Parem de fazer isso, vão ler. E leiam também agora a denúncia do procurador. São 272 páginas. Eu sei que tudo isso demanda um certo esforço, né? Mas está tudo lá, né? Não é coisa que se lê num negocinho de Twitter. Quando você está com o seu grupo, que um fala, o outro aplaude e não sei o quê, e fica xingando as pessoas, né? As provas... Bom, eu diria que esse é um caso, para quem está reclamando, de excesso de prova até, né? Não adianta, não vai ter escapatória, né? Tá tudo lá, né? Tá tudo lá e começou bem antes, né? Daqui a pouquinho eu vou oferecer um outro vídeo para vocês, aí já que vocês estão com tanta vontade de prova, vocês vão ver mais. É isso aí. Enquanto isso, vou dar aqui um alô aqui pro pessoal do chat, porque a maioria tá aqui, é claro, acompanhando e tecendo elogios, né? Deixa eu ver. Daiane Silva, Sandra Maria, Eliane Maia, Tio Rei, melhor comentarista político do momento, quem mais? A Valcira Schmidt tá por aqui também, mandou mensagem. Palpites, Bianca, Denis, manda lá pra gente. Aproveite e deixe seu like também na nossa transmissão do YouTube, pessoal. Estamos de volta com toda a nossa audiência. Reinaldo, tem mais trechos mais um trecho de vídeo, né, que você quer compartilhar aqui para contextualizar. E deixa eu dizer uma coisa, mesmo aqueles que não gostam, porque eu sou bolsonarista, cadê as provas? Veja, todos são bem-vindos à casa do Senhor, a essa e outras todas, né? Eu, como um bom cristão, sigo Paulo apóstolo, né? Não existe templo para a vontade de Deus, né? Deus está em todos os lugares, não é isso? Então, e a verdade pode estar também. Todos são bem-vindos. Agora, é preciso que as pessoas também tenham um compromisso com os fatos, né? Porque se diante do fato pergunta cadê o fato, aí realmente vira uma conversa de malucos, né? E tem um outro vídeo importantíssimo, né? Esse com o próprio Bolsonaro. No dia 8 de dezembro, ele recebeu o general Mário Fernandes no Palácio da Alvorada. Bolsonaro estava quieto, Bolsonaro estava em silêncio, né? Doente, o Diabo 4. Aí ele recebe o Mário Fernandes. No dia que o Mário Fernandes vai a falar com ele, no dia que ele imprime no Palácio a trama do punhal verde e amarelo para matar autoridades. Ele vai falar com Bolsonaro, e Bolsonaro, no dia 9 de dezembro, dia seguinte, o Bolsonaro rompe o seu silêncio
para anunciar que algo vai acontecer. E ali a trama golpista estava vivendo o seu momento de fervura. Algo vai acontecer, e aí diz Bolsonaro, e se não acontecer é porque eu perdi a liderança. Mas ele está querendo dizer, eu não perdi. Eu estou no controle desse troço. E o próprio Mário Fernandes, os bolsonaristas estão perguntando, mas cadê? E o próprio Mário Fernandes manda uma mensagem para o Mauro Cid e diz, finalmente o presidente decidiu nos ouvir. A mensagem é essa. Finalmente o presidente decidiu fazer as coisas. Que coisa Bolsonaro está anunciando que vai acontecer? Mas não aconteceu, então você está fazendo ilação. Não, mas ele não está recebendo as imputações todas, está recebendo por causa desse vídeo. O que a gente está demonstrando é como é que há uma linha de continuidade, como há um contexto que leva até o cometimento dos crimes. Fala aí, Bolsonaro, vai. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros, mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Bom, eu diria que mais explícito do que isso, só filme proibido para menores de 25 anos, né? Quando as decisões são nossas, são fáceis. Mas essa decisão não é só minha. Ele está esperando as Forças Armadas. E esse sinal verde não vinha. Especialmente do Comando do Exército. Comando do Exército da Aeronáutica. Né? Se algo der errado, que algo der errado, ele está há 20 dias de deixar o poder. 22 dias. Saiu antes, fugiu. Se algo der errado, é sinal que eu perdi minha liderança. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Não critiquem sem ter certeza do que está em curso. As críticas que havia, então, muito duras dos bolsonaristas nas redes, eram os militares, que eram chamados de melancia. Aliás, por gente indiciada, agora denunciada. Porque seriam vermelhos por dentro e verdes por fora. Porque não davam murro na mesa. No dia seguinte ao encontro com um dos chefes mais virulentos da trama golpista, que é o Mário Fernandes. Como num disco dos Novos Baianos, bem antigo, acabou chorare, entende? E sem contar depois, aí sim, as evidências gritantes das articulações golpistas que o Mauro Cid levou, né? Ajudou a levar e depois a investigação encontrou. Né? Mas eles terão tempo de se defender, sim, no processo, no devido processo legal. Né?